Olá pessoal, chegou o momento do nosso segundo encontro e hoje nós vamos falar de como analisar a nossa estrutura, ganhar confiança nos projetos em concreto armado. No encontro de hoje eu vou te mostrar a estrutura trabalhando de forma conjunta, coisa que talvez na sua graduação você não tinha essa oportunidade, né? Você vai ver o mapa das cargas, as lajes literalmente descarregando onde elas se apoiam, que seriam as vigas jogando esse carregamento para os pilares, entender sobre essas vinculações e como otimizar um projeto e de fato, né, entender na prática qual que é a mudança que a gente faz e que de fato vai ser executado, né? Compreender de forma clara quem apoia em quem, enfim, definir métricas e gerar infinitos insights aí para vocês na parte de otimização estrutural, baseado, obviamente, numa análise. Legal? E se você ainda não viu o nosso primeiro encontro sobre concepção estrutural, onde eu fiz um roteiro, criei uma ideia de uma modelagem estrutural, volta lá na aula 1, que é essencial que você assista, porque é uma sequência. As etapas de um projeto partem de uma concepção, de uma análise para uma otimização, um dimensionamento, né? E até a finalização das pranchas. E uma dica enorme para o nosso encontro de hoje. Coloque seu fone de ouvido, vai para um lugar bem tranquilo, onde você possa me ouvir com calma, porque a partir de agora nós vamos literalmente entrar no detalhe da análise estrutural. É uma aula muito específica, com muito conteúdo técnico, onde nós vamos desmistificar essa complexidade do cálculo estrutural através desse encontro. Vem comigo que você vai ter uma surpresa muito grande. Vamos lá? Vamos junto? Bora começar a nossa aula sobre como analisar a nossa estrutura. Vamos junto! O pessoal já vem aqui para o cantinho da tela, como analisar sua estrutura, ganhar segurança para elaborar seus projetos. E a primeira grande sacada do nosso encontro de hoje está nesse bloquinho, tá? Esse bloquinho fala muito, viu pessoal? Fala muito, tem muita informação aqui que é extremamente pertinente. Vou pegar aqui meu pincelzinho, olha só a quantidade de informação, guarda com carinho as informações que eu vou te passar, porque quando eu for na análise você vai ver claramente como isso é importante, não é só um clichê que as pessoas ensinam. Fato é o seguinte, se eu tenho uma laje maciça, essa laje ela vai distribuir todo o seu carregamento para as vigas que elas se apoiam, legal? Se fosse porventura uma laje unidirecional, você teria, né, obviamente sem uma nervura transversal, só as vigotas, tá? Você teria então essa laje apoiando em duas vigas, né? E aí seria transmitido todo esse carregamento. A gente viu um pouquinho disso na aula passada. Então, as lajes, junto com os seus próprios carregamentos, seja aí, imaginar que você tem um reservatório em cima de uma laje, enfim, até uma carga de parede, todo esse carregamento vai ser distribuído para o nosso elemento adjacente, que são as nossas vigas. E essas vigas, consequentemente, vão pegar todo esse carregamento da laje, vão pegar todo o carregamento do peso próprio da viga, a carga de parede e vai distribuir esse cara para os nossos pilares. Esse é o mapa, é o mapeamento das ações que ocorrem numa estrutura. Os pilares, por consequência, vão literalmente acumular as cargas de acordo com os níveis e vão dissipar tudo isso daqui, ó, no nosso elemento aqui de fundação. Imaginemos aí que seja, sei lá, um bloco ou estaca, pode ser uma fundação do tipo sapata. E aí tem alguns detalhes já importantes para a nossa análise. Vou aproveitar esse desenho, tá? E vamos imaginar que eu tenha um pilar nascendo aqui, ó. É o que a gente chama, pessoal, essa viga agora é o que seria uma viga de transição, tá? Isso, por que eu estou comentando isso agora? Realmente isso veio aqui na minha cabeça. E já vou te dar uma dica fantástica sobre concepção estrutural também. A gente mistura os assuntos porque faz parte, tá? Então o fato é o seguinte, essa viga aqui de azul que você vai enxergar aqui agora, ó, é uma viga que nasce um pilar. E o caminho das cargas não vai mudar por conta disso. Então o que vai acontecer é o seguinte, ó, essa laje lá de cima vai jogar o carregamento para essa viga, vai jogar também para essa viga, que vai literalmente descarregar, né, vai jogar essas cargas para os pilares. E esse pilar vermelhinho, que eu acabei de colocar aqui no nosso é um pilar que vai receber as cargas e vai literalmente descarregar aqui na minha viga. Então, essa viga que vai nascer um pilar é chamada de viga de transição. O que você vai fazer com ela? Você vai enrijecer essa viga, dar inércia para esse cara, dar uma altura maior, enfim, dar condição dela receber essa carga
pontual e pense também num dos pontos que nós vamos falar hoje, que é nas vinculações dessa viga com nossos pilares. Essa é uma baita introdução para a gente começar a nossa aula sobre análise estrutural. Então, para mim, carimbar com chave de ouro, esses nossos elementos, os pilares, que eles literalmente acumulam cargas, eles também são um dos principais caras para absorver as ações horizontais. E a ação horizontal que a gente fala de forma mais imediata seria o esforço do vento, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar isso daqui, vamos transcrever para um roteiro, acho que vai ficar muito legal, uma vez que a gente, para a gente ser bem didático e a gente conseguir fazer uma baita de uma aula, sem nenhuma dúvida, uma das aulas mais importantes aí da nossa rotina da oficina do projeto. Então vamos lá, as lajes, o que você falou, Rodrigo? Ela vai transmitir os esforços para as vigas, legal, todo o seu carregamento que tiver, ela transmite. Olha que ponto interessante quando a gente pensar em deformação. As vigas, elas vão suportar o peso próprio, carga de parede, sei lá, pilares que nascem nas vigas, coloquei uma aspas, que está um termo mais informal, ações provenientes das lajes. O que esse cara vai fazer? Esse cara vai literalmente transmitir para os nossos pilares. Já os pilares, eles vão receber os carregamentos das vigas, que por sua vez recebeu das lajes, olha que legal, E vai transmitir para os elementos de fundação, salvo exceção se você estiver nascendo um pilar numa viga de transição. Cara, pilar contribui significativamente para a estabilidade global da estrutura. Daí vem a importância do nosso primeiro encontro para falar de concepção, formar pórticos. Ele também vai ter uma função clássica de resistir aos esforços de vento, os esforços horizontais, formando aí os nossos pórticos de contraventamento, enfim, numa estrutura mais simples, são os pilares com as vigas, formam os pórticos, resistem aos esforços horizontais, vamos colocar assim. Maravilha? Bom, então começamos, meus amigos. Começamos a nossa aula sobre análise estrutural. Eu quero abrir um projeto com vocês para mim efetivamente pegar isso e levar isso de uma forma totalmente prática para a vida nossa, para o nosso projeto. Esse é um projeto que eu brinquei um pouquinho na aula passada, tá? Ele já tem algumas vinculações adotadas, dentro da nossa proposta. Eu quero chamar a atenção para alguns pontos interessantes. E o primeiro ponto que a gente analisa num projeto, tá? Eu vou pegar lá o nível da cobertura, onde tem minhas lajes, enfim, é o que eu chamo de uma sequência de análise. Isso eu acho que vai fazer muito sentido para vocês, tá? E que sequência seria essa, pensando numa análise estrutural, enfim, só corrigir aqui, os elementos, pronto. Que sequência seria essa? Basicamente é o seguinte, pessoal, a gente vai avaliar, o mapa das ações, seria os nossos carregamentos, legal? Então isso aqui são os nossos carregamentos. Depois a gente passa para avaliar as nossas lajes, as nossas vigas, os pilares e as fundações. Por que nessa ordem? Cara, porque é onde, de fato, cada elemento vai absorver os carregamentos. Tá? Então, fundação é o primeiro a ser feito na execução, o último a ser calculado. Porque você tem que ter toda a carga da edificação, E aí, a gente começa, então, no projeto, pelo menos aonde eu faço os meus projetos, eu começo avaliando os carregamentos, entendendo se de fato os meus carregamentos fazem sentido dentro do meu projeto. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui a nossa planta de cobertura, vou pegar alguns exemplos desse projeto para a gente tornar uma aula bem dinâmica e gerar muitos insights, tá? E eu vou chamar aqui para vocês, as minhas lajes, eu vou chamar aonde vão as reações das lajes. E aí nós vamos compreender isso aqui de forma bem clara. Vamos pegar o exemplo da L1. L1 é a laje que está aqui, sobre a cozinha, tá? É uma laje que tem aqui nessa dimensão 5 metros, nessa outra dimensão 4,5 metros. Então ela demanda uma nervura transversal, que vocês estão enxergando aqui, beleza? Essa nervura transversal
ela está expressa aqui nessa laje. Deixa eu trazer uma ilustração dessa laje elaborada para vocês enxergarem também na prática como que funciona isso. Bom, aqui, pessoal, é o projeto sendo executado, tá? É bem legal a gente mostrar que as vigas invertidas que eu vou comentar com vocês. E na próxima foto, olha que interessante, isso aqui é a nossa sala. Tá vendo esse cara aqui, ó? Isso aqui é a nervura transversal dessa laje. Tá? Aqui eu tenho uma viga invertida e esse pano que vocês estão enxergando aqui, ó, no segundo desenho é o que eu chamo aí da laje da cozinha, onde a gente tem essa viga também invertida e esse cara aqui agora que vocês estão enxergando na minha tela é a nossa nervura. Reparem que as vigotas elas seguem no posicionamento do eixo, né, de menor vão, no caso esse eixo que vale 4,50 metros, esse outro eixo vale 5 metros. Então o que a gente espera de um mapa desse em relação aos nossos carregamentos? Cara, eu espero que ele vai jogar muita carga na viga, essa viga e nessa viga que vocês enxergaram de azul, e pouca carga nessas outras duas vigas. Mas por que eles jogam cargas nessas vigas? Por conta da minha nervura, tá? Se eu não tivesse a nervura, eu não teria esse carregamento. Então, avaliando o cenário nosso, faz muito sentido, ó, tá jogando uma carga de 737 para baixo, 118, 137, 441, e essa é uma forma da gente avaliar todo o lançamento, né? A dissipação de cargas, né? Para onde transmite a laje, né? O carregamento das lajes para os elementos adjacentes. Aí você extrapola no seu projeto, alguma carguinha vai direto para o pilar, legal? Façam essa análise e vejam se isso faz sentido no seu projeto, beleza? Aí um segundo ponto que é essencial também é você chamar as vigas. E aqui já tem ótimos insights, na verdade, né? Vamos gerar aqui o carregamento também delas. E aqui, de uma forma até um pouco óbvia, né? Você pegar aqui a VC1, que é essa viga aqui, ó, ela vai ter o quê? Ela vai receber a carga dessa laje, vai ter o peso próprio dela e vai jogar a carga para esses dois pilares. Perfeito? Isso, de forma clara, está escrito aqui, ó. A VC1 joga uma carga para cá, outra para cá, né? A VC1 continua. E aí você enxerga claramente para onde vão os seus carregamentos, tá? E aí já parte um princípio fantástico para a gente fazer uma análise nesse projeto, uma análise de passagem bem avançada até, né? Que é uma análise para enxergar o comportamento da nossa viga VC4. Eu vou começar de um nível bastante elevado com vocês, hein? Então, muita atenção e foco aqui. O que acontece com esse cara aqui, Rodrigo? Isso aqui, pessoal, é uma viga de praticamente 7 metros, 6,80, digamos assim, 6,70, alguma coisa assim. E é uma viga que nós fechamos ela com 40 centímetros. Deixa eu trazer essa viga para vocês enxergarem no projeto, tá? Acho que é legal a gente mostrar isso. Seria esse camarada daqui, ó. Essa é a viga, ó. Aqui você tem a parte de baixo, você tem a verga contra a verga, né? E a viga está aqui em cima, legal? Então não há pilares entre esses apoios, tá? E isso traz pra gente o quê? Uma condição de quase 7 metros, uma viga de 40, você fala, opa, será que esse negócio não está subdimensionado, não? Vai ter muito aço. Então, qual foi a estratégia que nós utilizamos? E aí, isso vai ficar claro aonde nesse caminho das ações. Tá? É uma forma de eu enxergar. O que eu fiz para mim validar essa minha proposta? Eu peguei essa viga invertida, estão vendo? Onde eu tenho, olha que legal, um apoio aqui no canto e eu tenho um pilar super favorável à minha solução, porque a maior inércia do meu pilar está voltada para esse eixo. Ó. A maior inércia está voltada para esse trechinho pequeno que vocês estão enxergando. Então, no fundo, o que eu fiz? Eu peguei essa viga maior, que é uma viga de 6,80, e eu apoiei essa viga nessa viga invertida. Foi isso que a gente fez. Eu apoiei a viga maior, eu criei um ponto de apoio aqui. Ó. O que eu fiz, na realidade, nessa análise, foi isso daqui. Ó. Vamos chamar aqui. Amigos, ó. Eu peguei esse cara e eu fiz exato. Até tem um triângulozinho, ó. Eu fiz um apoio aqui. Fica um negócio tosco, mas vai funcionar. Eu fiz um outro apoio aqui, estão vendo? E eu fiz mais um apoio para cá. Eu criei uma viga apoiada. E aí, o que eu tenho que me atentar muito nessa ideia de concepção? Primeiro, que eu estou apoiando uma viga numa viga invertida. Segundo, eu tenho que avaliar essa ferragem dessa viga, ela deve ter muita ferragem negativa, né? Uma vez que ela está aqui, ó, e vê um apoio, ela vai fazer isso, a deformação, né? Então eu vou enxergar o meu dimensionamento, ver se de fato fez sentido, e depois também eu quero enxergar a flecha desses caras para ver se de fato, né, a minha ideia foi atingida. Como analisar isso? Como pensar nessa concepção? Como ver se isso está correto? Pega esse insight agora.
Pega essa análise que eu vou fazer, veja o seu projeto se corresponde ao que você imagina, né? Então olha só, vamos lá. Vamos fechar, vamos pegar só as vigas. Eu vou comecei já de um negócio bem legal e complexo, hein? Ó, vou pegar VC4, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é gerar o diagrama da cortante da VC4. E isso daqui é bem legal. Isso daqui me mostra, olha onde nós vamos colocar aqui a VC4 e eu vou colocar outra viga, a viga maior, né? Desculpa, a viga, aquela viga que ela vai se apoiar. Ó, essa viga VC11. As análises vão ser... E são análises de esforço cortante, só para a gente começar, hein? O que acontece, Rodrigo, com a VC4? VC4 é aquela viga grande, né? Observe, ela tem uma reação de apoio no pilar, desce um carregamento constante e a VC11 funciona como um apoio no diagrama da cortante. Ela desce e ela tem um apoio final em P13. Ficou claro isso? Olha o que acontece com a VC11. É a viga que ela tá, essa viga está apoiando na VC11, né? Ó, ela tem uma reação de apoio lá naquele pilar inicial. Olha que legal. Desce um carregamento e aí ela tem uma espécie de uma carga pontual, que nós vamos tentar entender. Continua um carregamento, sobe a reação de apoio naquele pilar que eu falei que tem a maior inércia voltada naquele eixo. E ela vem e tem uma carga da VC4. A VC4 apoia. Maravilha, hein? Deixa eu só explicar, para não fugir do contexto, o que seria isso daqui. Tudo é questão de entendimento, né? Cara, isso daqui seria exatamente essa carga aqui, ó, tá? Só para vocês entenderem, ó. Aqui eu também tenho uma laje treliçada unidirecional, mas eu tenho uma nervura. Então, aquele pico que você viu de carga é essa nervura apoiando nessa viga, tá? Só para a gente esclarecer. Daí, Rodrigo, o que você espera de uma concepção como essa? Eu espero que essa viga VC11 tenha um negativo alto, porque essa barra ela vai ficar em balanço, eu tenho um carregamento aqui na ponta, ela vai fazer isso. Então ela vai ter as barras negativas que estão localizadas na parte superior da viga trabalhando. Então vamos enxergar isso? Quando eu chamo a minha viga, a própria VC11, e eu gero o detalhamento desse cara, olha o que acontece. Olha só, eu tenho aqui 2 barras de 10 em cima, aí eu tenho mais 2 barras de 10 para fazer literalmente esse momento negativo e vir a viga apoiando. Tem até uma armadura de suspensão que eu vou comentar com vocês, tá? Se eu pegar ainda o diagrama de momento, vai ficar mais claro ainda. Olha só, é um diagrama onde eu tenho um momento pequeno negativo, ele cresce um positivo, ele sobe um negativo aqui, exatamente aonde esse trecho vai ser considerado em balanço. Legal? Que análise linda, hein? Se eu pegar outra viga, Rodrigo, a VC4, gera aí o momento dela. Olha só que legal, ela também tem os seus momentos, o negativo, e ela vai até finalizar em P13, né? Mas enfim, o que a gente vai concluir desse case, que é um projeto real, já executado, tá? Essa análise daqui, ó. Vamos gerar uma coisa linda, ilustrada na tela de vocês. Vamos lá. Tomar uma água enquanto vocês estão assistindo o nosso encontro. Isso aqui é uma aula gravada que você vai ter acesso. Cara, mas é uma aula que eu não faço edição de aula não, tá? É do jeito que eu gravei, do jeito que eu tô trazendo para vocês, da forma bruta, da forma linda que tem que ser. Porque, né, queira ou não, se um dia você entrar em algum treinamento meu, você vai assistir isso, tá? Esse envolvimento. Vem comigo, olha só. Essa é a viga. O que aconteceu aqui, Rodrigo? O que aconteceu foi que eu peguei essa viga maior e eu apoiei nessa viga invertida, legal? E como é que você fez isso? Através dessa armadura amarela, que é a famosa armadura de suspensão, tá? Então é como se eu tivesse esse cara, mais uma vez, eu tivesse um cara puxando esse cara para baixo, ó. Tá vendo? Tá puxando para baixo. Ele vai tracionar a parte de cima da viga. As minhas armaduras não podem, em hipótese alguma, ser trocadas, né? Eu tenho muito mais aço em cima do que embaixo. E aí é uma solução para a gente conter esse vão e manter uma viga aí de 40 centímetros. Aqui deu um leve problema na modelagem, depois a gente vê isso daqui, tá? Maravilha, meus amigos? Solução detalhada, solução pronta no nosso projeto. E isso, como eu disse para vocês, eu consigo enxergar. Legal é isso, né? É muito insight mesmo. Aqui, ó. Aqui. No mapa das cargas. Aqui, Rodrigo. A VC4
está apoiando, está jogando carga na VC11. Então, você entende isso. Você vai para análise estrutural, você lê os diagramas. Eu te pergunto, se compreendeu os fenômenos do dimensionamento, você sabe o porquê está acontecendo. Essa é a essência do cálculo estrutural aplicado no software. Do cálculo estrutural sendo feito. Você tem que ter essa sabedoria, você tem que construir essa teoria e aplicar ela como nós estamos fazendo. E aí funciona super bem, né, gente? Ficou legal demais, não ficou? Aí mais alguns detalhes, as vigas apoiando, aí não tem mais muito segredo não, né, dentro desse projeto, tá? Um outro ponto que eu quero chamar muita atenção ainda em análise, né? Tô só no mapa das cargas, hein? Quando eu vou lá para o nível da fundação, comentei ontem com vocês, ontem que eu digo é no nosso primeiro encontro, tá? Na aula 1. Esse trecho todo, né, Rodrigo? Olha só, a VB4, como eu tenho 2 pilares só numa viga aí de 20 metros, né? Mas vamos lá, mais uma vez, vamos entender o caminho das ações, vamos entender por que isso faz muito sentido. No início da minha concepção, eu tinha esse pilar, não tinha nenhum, tá? Aí aqui, ó, pra gente ser bem claro, ó, vamos pegar um print, que vai ficar um negócio muito legal. Muito legal, didático, simples, e o entendimento é a coisa mais importante. Olha só, de forma clara, simples e objetiva. O que acontece com a VB18? Vamos pegar um pincel bem legal, um azul aqui, ó. O que acontece com esse cara? Joga a carga aqui e joga a carga para cá. Ele apoiou. O que acontece com esse camarada? A mesma coisa, certo? É isso aí. Por que eu escolhi um pilar? Olha o que eu fiz na minha concepção. Eu escolhi o P14 sendo exatamente equidistante desses 2 carinhas aqui, ó. Ele é equidistante, ó. Ele tem a mesma distância. Eu dividi. Isso é uma viga baldrame. A flecha dessa viga estava exagerada. Independente se ela é apoiada no solo ou não, a gente não considera, tá? A gente considera o cálculo dela. Então eu coloquei esse pilar P14, seção mínima, chegando só até o nível da baldrame. Depois ele não tem elevação, tá? E aí por quê? Porque essa análise final aqui, ó, eu vou mudar de cor, ela tem que ser muito clara para vocês. Olha só, essa viga verde. Olha só, essa verde. Cara, são vigas, é uma viga que eu tenho uma condição muito boa de apoio para esses pontos. Vocês enxergam isso? Então o que vai ter de consequência na minha viga VB4? Ela vai apoiar nesse cara, ela vai apoiar nesse cara. Como eu tenho muita rigidez nessa ligação, essa viga ela vai jogar carga para 21, é o que eu espero. E essa viga eu espero também que ela jogue carga para 22. E a 21 quanto a 22 vai ter rigidez suficiente para receber essa viga. Legal? Então, não tem necessidade de eu colocar um pilar aqui ou um pilar aqui. Isso é uma questão de uma análise, de quem apoia em quem. E isso daqui certamente fez com que eu economizasse, né, um trecho de 20 metros ter 2 pilares. Legal? Lógico, eu tenho pilares que suportam isso. Eu tenho uma concepção junto com uma análise que fecha esse ciclo. Legal? Mais um detalhe bastante interessante para a gente. Mudando um pouquinho o nosso foco, eu prometi gerar muitos insights para vocês nesse encontro e eu quero fazer esse encontro ser memorável para vocês. Que vocês realmente compartilhem esse conteúdo com seus colegas, que vocês convidem os seus colegas para estar com a gente, né? Você dê um like na nossa aula, dá um joinha aí se você está gostando. Por quê, Rodrigo? Porque eu tenho que te falar sobre vinculações entre os elementos. Isso está escrito aqui, ó, nessa minha tela, tá? E eu vou começar falando, você vai estar lá fazendo a sua modelagem, nós já falamos na aula 1 que não é todo ponto de encontro que tem que ter pilar, a gente criou uma rotina, né? E aí eu trago aqui, por exemplo, essa viga, que é uma viga clássica VB20, né? E o que eu fiz com a VB20? Cara, eu criei dentro do software, tá? E a nossa ideia não é hoje, dessa aula, entender as ferramentas do software, mas sim o conceito de análise. Eu criei aqui uma estrutura, né, rotulada. É isso aí. Isso daqui se comporta, gente, exatamente assim, ó. Esse camarada se comporta, é como se fosse uma viga assim, ó. Ela tem um apoio aqui, ela tem um apoio aqui, ela tem um apoio aqui, ó. Então é uma viga biapoiada. Qual que é o momento máximo? QL2/8. E aí vai. É aquela historinha mesmo, né? E como e por que fez isso? Vamos lá. Vamos justificar uma coisa que vai ser bem legal, bem simples de fazer. Basicamente é por isso daqui, ó. Aí o que eu quero entrar no mérito, né? 2. Rotular vigas
que apoiam em vigas. Por quê? Cara, o bonito dos projetos, o bonito da análise hidráulica, você tem que se perguntar por quê, né? Por que apoiar vigas que se apoiam em vigas? A resposta está aqui, ó, nesse cenário aqui que vocês vão enxergar agora. No primeiro caso, o que eu tenho? Eu tenho uma espécie de um engaste. Essa viga está engastada nessa viga. E o engaste tem momento negativo, né? Então eu tenho uma parcela pequena do momento negativo, uma parcela do momento positivo. Viram isso? E esse momento negativo que vocês estão enxergando aqui, ó, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que essa outra viga daqui agora de vermelho gere uma torção nessa viga. É como se fosse um braço, vem a viga, e se eu engasse, cara, quando ele gerar o momento, ele vai tender a fazer o momento, né? Aqui, ó. E ele vai o quê? Fazer o quê? Ele vai rotacionar essa outra viga. Então, o que a gente costuma fazer é criar um apoio. Aí você rotula esse cara e você literalmente não cria essas torções nas vigas adjacentes. Lembrando que isso é um conceito de torção de compatibilidade. Para você fazer isso, você tem que ter dois apoios e a viga, obviamente, ela tem que, né, obedecer todos os quesitos de flecha, a viga adjacente também, você tem que entender as deformações. Mas é uma belíssima solução estrutural para você evitar um outro esforço, digamos, adicional de torção na viga adjacente, né? E o que muda na vida real? Muda o dimensionamento em termos de ferragem. Aqui eu teria o momento negativo mais elevado que eu não tenho. E a distribuição de aço muda e eu vou comentar isso daqui a pouquinho com vocês. Legal? Então, detalhes interessantes. No projeto, sendo prático, aqui eu apoiei. O que mais, Rodrigo? Aqui a gente apoia. Onde eu tenho mais vigas, olha lá, vigas apoiando. Legal? E aí a gente tem um cenário muito favorável, né, para o nosso projeto. Aqui também eu apoiei, estão vendo? Então a gente apoia vigas que se apoiam, rotula vigas que se apoiam em vigas. Maravilha, hein? E aí, meus amigos, olha só o que nós temos aí de pontos de análise, né, para a gente pensar. Então, Rodrigo, você falou para mim mapear as ações dos carregamentos, avalia com carinho. Depois você vem para os quesitos das lajes. E nesse mapa das ações nós já fomos muito além, né, de simplesmente um mapeamento só. A gente já fez 2 ou 3 cases aí de soluções estruturais. Pensando, você tem que pensar que esse insight pode ser aplicado no seu projeto. Esse é um dos vários insights, né? Aí você vai para as lajes. E como é que você analisa de fato as nossas lajes? Pensa nesse projeto aqui, ó. Pode ser uma ideia, tá bom? Como que eu faço essa análise das lajes? As lajes vão apoiar nas vigas. Então o primeiro detalhe é esse. Se essa viga, guarde isso com muito carinho. Você que já faz projetos, vale ouro para você. Você que nunca fez, escuta com muito carinho. Se essa laje apoia na VC1, que de fato ela apoia, se eu tiver uma deformação muito grande da VC1, essa laje vai se deformar. Como é que chama isso? Isso eu costumo dizer o seguinte, cara, elemento que se apoia em outros elementos, se o primeiro elemento, vou chamar o primeiro elemento da viga, o segundo da laje, se o primeiro se deforma muito, esse cara já vai vir de um elemento muito deformado e vai apresentar principalmente para os softwares, né? No caso as calculadoras aí do projeto estrutural, vai apresentar uma elevada deformação. Então avalie sempre os elementos adjacentes. Baita insight para você aplicar. Pensando na laje, Rodrigo, como que eu vou avaliar a laje em termos de deflexões, em termos de flash, onde eu vou abordar com vocês aqui agora? Alguns pontos que eu acho que são muito interessantes. Quando você vai avaliar a sua laje, por exemplo. O que você pode fazer? Vamos colocar aqui, ó, redução de flechas em lajes, de deformações, né? Vou colocar aqui, ó, soluções. Vamos lá. Uma primeira solução, que não é a que eu vou usar de cara nos meus projetos, mas seria você aumentar a seção transversal. É isso mesmo. Eu estou com uma laje maciça de 10, ela não passa, eu vou aumentar esse cara para aumentar. Para 12, legal. Guarda ela aí, ela pode ser uma boa solução. Você vai aumentar a inércia e aí tá tudo tranquilo, né? Mas não é a única solução que a gente tem, obviamente. Quais outras que seriam muito bem-vindas? Uma delas é você adotar um maior módulo de elasticidade. Não quero ficar me prendendo muito nesse conceito, mas basicamente é isso daqui, ó. Nossa aula
Tá bonita demais. Dá um like aí se você tá gostando. Cara, você tem isso daqui, ó. Vou colocar uma curva 1 e vou colocar uma curva 2, tá? O que é isso daqui? Perdão, só colocar a curva 2 de outra cor. O que você tem isso daqui, cara? Um esquema bem tosco, tá? De um diagrama tensão, deformação e aqui um concreto 1 e o concreto 2. A diferença desses dois caras, os dois são frágeis, né? A gente não tem o escoamento do concreto, né? Você já viu isso lá em resistências materiais, em materiais, resistências materiais, você viu em materiais de construção, enfim, né? E o fato é o seguinte, para uma mesma tensão, o concreto 1, ele se deforma menos que o concreto 2. Perfeito? É isso que eu queria tirar. A famosa lei de Hooke, né? E como que eu faço, então, para mim ter esse concreto 1 na minha laje? Essa que é a minha pergunta. Como que eu faço para ter um concreto não 2, né? Você tem que aumentar o módulo de elasticidade. O que é aumentar o módulo de elasticidade? É esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulo θ. Quanto maior ele for, não é isso? Menor vai ser a nossa deformação. E o θ o quê? Que é a tangente de θ. Aqui é rápido, hein? É a tensão, que é esse cara, cateto oposto, sobre cateto adjacente, né? É a tensão sobre a deformação. E a tangente de θ por si só é o módulo de elasticidade. Olha que fantástico isso. Então, essa brincadeira aqui que a gente fez é o seguinte, quanto maior for esse módulo de elasticidade, para uma tensão constante, menor vai ser a deformação. Legal? Simples e objetivo. Quando eu pego um projeto, como que eu aumento o módulo de elasticidade? Né? Aumentando basicamente o FCK, ou aí você pode pensar também em alterar o tipo de agregado graúdo, mas isso aqui depende da região, depende do que você está trabalhando, tá? Mas basicamente essa aqui é uma solução bastante interessante. Se você aumenta o FCK, você reduz a flecha final, você reduz a deformação. Legal? Explicação épica, bonita. Se eu fosse aqui pegar no meu projeto, por exemplo, ó, eu viria aqui, eu não vou ficar rodando toda hora as estruturas, mas eu passaria as minhas lajes, por exemplo, para um C30. E certamente eu vou ter aí um resultado melhor. Só para comprovar, fica bonito. Classe 20, olha o módulo de elasticidade secante, na casa de 212 mil. Um C25, 241. Um C30, 268. Legal? Maravilha, hein, Rodrigo? Mais soluções. Cara, você poderia pensar também em modificar o tipo de laje. Uma laje treliçada para uma laje maciça, dependendo do vão, ou uma laje nervurada, né? Você tem que avaliar a rigidez, preste atenção nisso, dos elementos adjacentes. Então, é muito insight nesse encontro nosso. O que é avaliar? É o que eu falei lá no início, né? Cara, se você tem uma situação como essa, aonde a sua viga, aqui ó, ela se deforma muito, e como é que eu enxergo isso? Deixa eu te mostrar, ué. Deixa eu só ir processando. Se esse cara se deforma muito, eu vou enrijecer esse ponto de apoio, consequentemente a minha flecha no software, eu estou olhando no software só, tá? Ela vai tendenciar ir mais para o centro da laje, eu vou falar, essa aqui é a deformação da minha laje. Legal? Então, é isso que está escrito aqui, ó. A primeira questão que se deve ter em mente ao avaliar o deslocamento de uma laje é que esses deslocamentos são influenciados diretamente pelos deslocamentos da viga em que essa laje se apoia. Fantástico. Isso é análise estrutural, sem nenhuma dúvida. Ok? Laje. Vamos gerar aqui as nossas deformações. Olha só. Aqui ela não deu um erro, aqui é um problema, mas olha a L3. A L3 passou, né? Mas olha que ela está deformando muito mais por conta da viga do que da laje, tá? Detalhes legais. Muito bom, muito bom. Outras ideias, Rodrigo, que eu quero entrar nesse mérito com vocês, tá? Outras ideias fantásticas é você mudar a vinculação da sua laje. E aí, me dá um tempinho para me te explicar isso. Já que nós estamos falando de análise estrutural, a gente está trazendo um conceito muito bem elaborado, né? O que você vai fazer? Eu vou criar uma situação, tá? Eu vou rotular esses caras, agora vocês vão me dar um tempinho só, tá? Eu vou diminuir o FCK dessa laje, passar para 20, só para me dar um... Vamos verificar todo mundo? Vamos corrigir todo mundo, ó. O que é mais, Rodrigo? Eu vou processar a minha estrutura. Eu vou avaliar só essas lajes, L7, L8, L9.
para a gente pegar um parâmetro, tá? Olha que insight legal. Estamos aí com 35 minutos de aula, mas tá bom demais. Continua aqui comigo, porque um conteúdo como esse é um conteúdo extremamente rico. É um conteúdo para você aplicar, é um conteúdo para você enxergar que a explicação que eu estou trazendo para vocês ela é relativamente simples. E você precisa, em algum momento, às vezes, ter um mentor, ter uma pessoa para te guiar com uma explicação que você entenda que, ó, Rodrigo tá me prendendo a atenção, a linguagem do Rodrigo é a minha. Quem sabe é um ótimo caminho para a gente iniciar. Vamos lá. Lages, clica aqui, Rodrigo, ó, deformações. Olha o que aconteceu. Eu estou com um problema na L8, a L7 também está um deslocamento elevado, a L9 passou. Mas vamos de novo? Vamos lá. O problema que eu tenho é na L8. Ó. L8 é o meu problema. O que você vai fazer? Cara, eu vou pegar um print desses resultados. Aqui, ó, eu vou aumentar o FCK. Eu quero te mostrar de forma prática. Vou até aumentar das vigas também. Ó, tá? E lá também, vou colocar tudo 25. Quero te mostrar de forma prática que esses números vão baixar só mexendo no FCK do concreto. Ó. Vou colocar ele no cantinho. Cara, isso é aula raiz, é conteúdo raiz, gente. Isso é conteúdo que eu falei com vocês que eu ia trazer dentro da nossa... Vou colocar aqui em cima, ó. Dentro da nossa oficina, tá? Vamos pro projeto? Cadê você? Pronto, ok. Gera para mim aqui, Rodrigo, as deformações. Repare que já saiu fora, né, L8 aqui, ó. 1,18, 1,33, 0,75. 1,18 era 1,34. 1,33 passou, era de 1,51 e 33. 0,85 para 0,75. Legal, resolvemos. Se você não conseguir resolver esse problema, aumentando FCK, uma solução sua é engastar as lajes. E o que é engastar as lajes? O que muda em relação a isso? Engastei, tá vendo? Ó, isso é um comando que a gente faz no programa. O que eu vou atribuir no meu projeto? Eu vou pegar esse projeto, até então tinha esse detalhamento. Olha o detalhamento desse cara, ó. Gera a prancha. Ó. Aqui eu tinha 20 barras de 5.0 a cada 20, que é uma armadura de fissuração que eu coloco nos meus projetos, tá vendo? Ó. Mas isso aqui não é uma barra considerada estruturalmente, não é, tá vendo? A outra aqui tem fissuração no bordo, eu sempre ponho isso nas minhas lajes, tá? Mas o fato é, o que você fez diferente, Rodrigo? Qual foi a mudança? Engastando. Eu vou efetivamente, colocar barras assim, ó. Mas não vai ser talvez de 5.0. E isso vai fazer o que com o comportamento da minha laje? Cara, eu vou puxar, quando eu ponho aço na parte superior, isso é uma redistribuição também. Eu estou puxando a deformação para esse ponto, consequentemente, ele vai fazer um diagrama, fazer assim, ó. Ele vai diminuir essa parcela do positivo, ó, essa deformação positiva. Vai melhorar em muito a minha situação. Vamos ver? Vamos lá. Mostra para nós. Maior prazer. Fantástico. Olha que legal. Isso daqui diminuiu muito. Olha só. 0,6, 0,6, 0,87. O resultado final, até então não tinha armaduras de 5.0. E agora, Rodrigo? Eu mudando essa solução, eu coloquei mais aço no meu projeto e agora eu tenho aqui, ó, armadura de 6.3. Estão vendo? Armadura de 6.3 a cada 17. Então, quer dizer, eu trouxe mais aço para o meu projeto. Isso é uma solução estrutural, gente. Sem nenhuma dúvida. Legal? Então, mais um ponto, né, clássico aí que nós estamos abordando no nosso encontro de hoje, tá? É bem legal mesmo, né? E aí, outra ideia é você adicionar uma outra viga para reduzir também esse comprimento. E aí, a mesma coisa que eu disse para as lajes, vale para as vigas. Legal? É uma situação muito parecida, né? E aí, Rodrigo, você chega numa análise de pilares, né? Eu fiz uma análise de pilar no primeiro encontro, eu chamo de ontem, né? Mas é porque são aulas seguidas, né? Eu fiz na aula 1 uma análise para você avaliar o momento que chega no pilar, tá? E você tem alguns insights muito legais em termos de análise. Você pode rotacionar o pilar, você pode fazer uma vinculação, uma redistribuição, tá? E eu vou efetivar o nosso encontro nessa famosa redistribuição, tá? Eu vou usar aqui o P10 como critério de cálculo, tudo bem?
que você vai fazer? Eu vou pegar os meus pilares, eu vou mostrar para vocês, olha só. Primeiro, a taxa de aço que eu tenho em P10 pela 15 por 30, 8 barras de 10. Então é isso aí, ó. Essa é a minha situação no ponto de vista onde eu tenho um pilar menor 3 voltada para esse eixo. Eu pude fazer uma redistribuição maior, estão vendo? E eu quero mostrar para vocês como que eu consegui otimizar redistribuindo esse momento. Então vamos lá, pega o modelo. O que você vai fazer, cara? Eu vou agora engastar. Imaginar que eu não tenha isso em P10, eu não tenha isso aqui. Vocês viram 8 barrinhas de 10. Vamos processar a nossa estrutura, entender o que é redistribuir um pilar, o que vai mudar na vida prática, para a gente estar validando esse nosso encontro de forma épica, porque realmente está um conteúdo extremamente significante para você. Eu tenho certeza disso, porque isso é vida real. Isso é mundo prático, mundo de projeto. Olha o meu pilar, agora ele está com 14 barras de 10. 14. E eu consegui reduzir esse cara através de uma redistribuição dos esforços. O que é redistribuir? O que muda na vida real? Eu vim cá, tirar a vinculação engastada, passar para uma vinculação semi-rígida, né? O que mudou no mundo real, Rodrigo? Deixa eu colocar minha tela cheia aqui. Eu vou voltar com o fundo, só para me explicar uma coisa com o meu braço, tá? Uma explicação épica, simples. Pilar, viga. Uma ligação engastada, critério, né, de modo bem grosseiro, seria eu pegar essa viga e eu pegar essa armadura negativa que é superior e eu engastar esse cara. Nem engastar, mas eu tenho uma armadura tal que eu tenha todo o cálculo do momento negativo aqui, ó. Legal? Ele poderia estar assim, que seria até melhor, né? Aí o pilar com mais rigidez para esse eixo. Mas não quer dizer que esse cara, não quer dizer que essas barras estão corando de forma reta para baixo, com 90 graus, não. Quer dizer a quantidade de aço, eu estou expressando por isso. Isso aqui é um engaste. Quando eu tenho a minha viga trabalhando, eu trago o meu pilar junto. O que seria uma ligação semi-engastada? Seria, em vez de eu ter meus 4 dedos, eu vou ter 2. Eu fragilizei um pouco, ou seja, o meu momento fletor ficou menor, eu fragilizei essa ligação. Uma ligação rotulada é como se fosse um apoio, eu teria o mínimo pela norma. Isso traz consequências. Quais consequências? Quanto mais frágil é essa ligação, mais a minha viga se deforma, mais eu estou liberando essa rotação dessa viga com esse pilar. Aqui eu já não tenho, né, essa rotação. Ó. Cara, é muito legal esse entendimento. O que a gente faz como projetista? A gente redistribui esse momento que está tão alto aqui no negativo, passa para o positivo. Consequentemente, você calcula a taxa de aço pelo momento. Então o que você vai fazer? Cara, se o seu momento ele é menor, né, a sua taxa de aço ela tende a ser menor. Legal? Então, muita atenção nisso. Uma explicação bem legal. Vamos para a prática, para vocês entenderem de forma totalmente prática como que está funcionando isso. Então, olha aqui, ó. P10, 14 barras de 10 milímetros. E aí, Rodrigo, pega o diagrama da viga. Vamos pegar aqui, ó, P10, né? Vamos pegar a viga para vocês enxergarem também. Nem precisa pegar muita viga, não. Você pode pegar esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Lembram do nosso primeiro encontro? Vamos lembrar. Não lembra? Vai ainda, né? Tem que assistir. Cara, o que quer dizer isso daqui, ó? Esse cara e esse cara. É a famosa regra da mão direita. Ó, dupla seta para cima é o meu polegar. Os demais dedos é o eixo aonde o momento está acontecendo, né? A inércia. Então esse momento maior, ele está acontecendo com esse cara. O momento menor, maior vão. Se eu pudesse inverter esse cara, seria perfeito, né, gente? E aí eu mostro isso de forma muito clara no pórtico. Olha só. É óbvio que se eu puder pegar esse pilar aqui e jogar ele para lá, o momento aqui é muito maior, ó. Eu vou ter uma estrutura trabalhando de forma muito mais homogênea, muito mais leve. Mas a minha arquitetura não me permite. Não posso ter um dente aqui, né? Dá mais esse vão maravilhoso. Então o que você vai fazer, Rodrigo? A gente pode aplicar a famosa redistribuição, tá? Vamos chamar essa viga para vocês entenderem de forma clara. Ó, é essa viga daqui. Observe que eu tenho um momento aqui de 1917, nem é tão elevado, mas eu posso diminuir esse cara, consequentemente eu diminuo também o momento que vai para o meu pilar. No fundo é isso daqui, ó. Esse momento, 1800 aqui no pórtico unifilar, 1700, quando eu redistribuir o aumento positivo, eu diminuo a parcela que vai para o meu pilar. Então, o
que a gente fez? Eu vou fechar esse projeto, tá bom? Vamos abrir o projeto, no outro projeto, vamos fazer assim. Aqui, ó. Porque agora já tá feita as manobras, né? Vamos gerar o poste unifilar. Aqui, ó, como é que mudou? Com a minha redistribuição. Era 1.000 e pouco, não era? 1.700, né? Ela tá com 1.100, tá vendo? Então, a redistribuição foi bem-vinda, minha viga trabalhou muito, né? Então eu dei rigidez para essa viga, tanto que é uma viga mais elevada, invertida, e dessa forma eu redistribuí o meu pilar. E aí, o que eu sugiro para vocês? Lá na cobertura, a gente sempre vai ter um momento chegando para o pilar, né? E vai descer. Tem uns vídeos legais lá no Instagram que falam sobre isso. Então essa redistribuição ela é bem-vinda, de tal forma que você otimiza a quantidade de aço no pilar e na viga. Resumindo de forma bastante generosa, é isso daqui, gente, ó. Isso daqui, ó. Para carimbar com a chave de ouro, né? Olha o que eu vou trazer para o roteiro. Que coisa maravilhosa. Ó, agora sim. Uma ligação rotulada. Tá vendo, ó? Você não há uma parcela de momento negativo. Olha o detalhamento. 2 barrinhas de 8 no negativo. Isso é a armadura que eu diria mínima. E aqui embaixo eu tenho 4 barras de 8. Não interessa o carregamento, interessa uma leve comparação, tá? Uma leve comparação só. O mesmo carregamento, só mudando as vinculações. Ó, o comprimento de 80, hein? Aí eu mudei esse cara para uma semi-rígida, eu engastei e fiz uma redistribuição. O momento veio, eu continuo com 2 barras de 8, mas um comprimento maior, que me dá um engaste maior. E aqui embaixo eu já reduzo, em vez de 4 barras, para 3. Redistribuição. O positivo era muito alto, não tinha o negativo. Diminuiu o positivo, aumentei o negativo. E o contrário também. E numa ligação engastada, essa é a semi-rígida, essa é a rotulada. A engastada não veio, não? Na ligação semi-rígida, peraí só um minutinho. Acho que eu não trouxe não, hein? Ai, faltou no roteiro, hein? Aqui, ó, engastada é a primeira, desculpa. Tá aqui, ó, aqui, ó. O que eu tenho? 3 barras de 8. E aqui embaixo também as 3 barras de 8. Só que isso aqui diminui muito a flecha da viga, né? Então, essas análises traz com que a ligação engastada, maior estabilidade para a estrutura, menor deslocamento da viga, maior taxa de aço na teoria. Pelo menos vai para o pilar, vai ser, tá? Uma ligação rotulada eu já expliquei e uma ligação semi-rígida a gente vai ter as seguintes consequências. Isso aqui é a engenharia pura. Nós vamos redistribuir os esforços. No final do projeto, você vai mandar um projeto, o cara vai ler o projeto e vai construir. Tem situações que você vai pegar a prancha e não vai saber se o engenheiro fez a ligação rígida ou semi-rígida. Vida que segue, tá? O cara da obra, às vezes, ele sabe se ele conhecer um pouquinho de projeto, né? O que muda? Muda o detalhamento. Muda a quantidade de aço de cada um que você vai calcular. Só que tudo tem limites normativos. Maior ou menor deslocamento, vai de acordo com a sua escolha, e um aumento do quantitativo de armadura ou uma diminuição. Legal? Gente, aula fenomenal no ponto de vista de análise. A gente trouxe vários pontos de análise para o nosso projeto. Esses são alguns. Ativem a curiosidade de vocês. Vamos junto. Vamos estabelecer uma grande conexão da teoria sendo aplicada em projetos. Daí, meus amigos, uma análise como essa, um projeto como esse é um dos projetos que nem constam dentro do meu treinamento master, o projeto Estruturas na Veia. Mas o fato é o seguinte, eu tenho sim um treinamento completo hoje com mais de 400 aulas que resolve absolutamente tudo isso daqui. Passo a passo bem detalhado, tudo de forma bastante otimizada. O que ele vai resolver? Tirar a insegurança, tirar esse medo de fazer projetos e vai literalmente te inserir nesse mercado. Com foco e determinação a gente vai longe, sempre falo isso. Então, belíssimos insights que a gente trouxe, né, na aula de hoje, tá? Então, meus amigos, para a gente finalizar, deixa eu ir para a minha tela grande para mim falar com vocês. Vamos colocar esse fundo aqui de novo, que maravilha, hein? Ó, que bom! Todo mundo me vendo? É assim que é legal. É uma bela aula que a gente fez, mas esse foi, de fato, o segundo encontro da oficina do Projeto Estrutural, onde nós abordamos aqui a análise estrutural, a gente abordou as estruturas trabalhando de forma conjunta, talvez coisa que você não viu na graduação, talvez você nunca vivenciou isso de forma tão prática como hoje, né? Eu espero do fundo
que você esteja gostando da nossa oficina. Né? Nesses últimos 2 dias, né, várias pessoas aí me mandaram mensagem no privado sobre o nosso primeiro encontro. E foi muito legal, porque fizeram perguntas interessantes sobre concepção, até sobre análise, até sobre do que vai acontecer no nosso evento, né? Então vamos fazer o seguinte, na próxima aula, tá? Que vai ser na sexta-feira, né? Nós vamos falar de fundação desse projeto. Repare que faltou o tema da fundação, né? Nós vamos falar de fundação. E eu vou também trazer aí as perguntas mais importantes que vocês estão me fazendo. Manda para mim lá no meu WhatsApp de forma privada, Rodrigo, essa pergunta, essa na terceira aula, eu vou estar fazendo com o maior prazer as perguntas, respondendo as perguntas de vocês. No mais, meus amigos, excelente semana, que aula vibrante, terceiro encontro absolutamente épico. Nós vamos falar de fundações, eu vou falar mais ainda como que você faz para entrar nessa carreira de projetos estruturais. Vamos junto, meus amigos. Forte abraço para você e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Divulga esse vídeo para seus amigos. Vale muito. Valeu demais, galera. Um beijo grande. Até a próxima.